Mas a fé te pede o sim. E aí? Então nós vamos ler um texto lá de Tiago, bem conhecido, capítulo 2, versículos de 17 a 19. Tiago 2, 17 a 19, dizem assim: como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz que crê que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Tiago mostra que é possível crer em certas coisas, aliás, saber muito sobre Deus, sobre Bíblia, e ainda assim viver de maneira errada. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus transformar a correta doutrina, o ensino correto da Bíblia, na maneira correta de viver, de ser discípulo de Jesus. Porque nós sabemos que há hábitos, há paixões que destroem a essência da nossa fé. Tiago, ele fala sobre o caso aqui específico que estava acontecendo no contexto. Tiago, ele falou sobre o favoritismo que estava tendo para com os ricos, calúnias, orgulho, o se vangloriar em planos, o mau uso das riquezas e a falta de paciência. E quando Tiago fala sobre fé e obras, Tiago não ensina que um é mais importante que a outra, e sim que ambas, fé e obras, andam juntas. Tiago não está pregando obras como requisito, ou boas obras, né? Como requisitos para a salvação. Não é isso. E nem está dizendo que as boas obras, os atos, né, as atitudes boas que praticamos, são mais importantes que as convicções. Ele ensina que há dois tipos de fé. Tiago fala da fé ilegítima e da fé legítima. Fé legítima e fé ilegítima. Cita a fé e o ato de Abraão ao obedecer a Deus no caso do pedido de Deus para sacrificar Isaac. E essa fé legítima, a gente sabe que ela se consumou. Quando Tiago fala lá nos versículos 21, Tiago 2, 21 e 22, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Tiago pergunta. Aí no versículo 22, você pode ver, tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E a fé ilegítima, sem obras, no versículo 20, Tiago 2:20, Tiago diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil, morta, como diz outras. Porém, a fé legítima, ela vai mais fundo. Ela vai muito além do que você apenas compreender, apenas pensar corretamente, entre aspas, né? Falando do ponto de vista humano, com o objetivo de quê? De viver para agradar a Deus. Não é só pensar corretamente, mas viver para agradar a Deus. Agora, a fé ilegítima, que é a fé deficiente, é a fé que para no nível intelectual.
apenas conhece Deus intelectualmente. Lê a Bíblia, consulta, estuda, pesquisa, porém essa fé não desce para o coração. Isso é muito sério, né? Até mesmo os demônios têm esse tipo de fé. Tiago diz isso no versículo 19. Até mesmo os demônios têm esse tipo de fé. Nós encontramos no Novo Testamento, também no Velho, mas no Novo Testamento nós encontramos 3 vezes a expressão o justo viverá pela fé, ou vive pela fé. Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. E esse termo, justo vive pela fé, é um tema fundamental dos escritos do apóstolo Paulo. E significa que Deus se agrada quando eu e você, seus filhos, o seu povo, vive por confiar nele. Deus falou a Abacuque, quando Abacuque, diante da injustiça, sofrimento, corrupção, Israel vivia uma decadência moral, espiritual, terrível. E aí Abacuque chega para Deus e diz: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me responderás? E Deus diz para Abacuque: eu responderei a sua pergunta, mas não a responderei imediatamente. Deus disse para Abacuque que ele tinha que esperar. Porém, enquanto Abacuque esperava, Abacuque deveria lembrar-se de que a resposta certamente viria. Meus irmãos, embora as promessas de Deus demorem do ponto de vista humano, para mim e para você, a pessoa de fé, o homem, a mulher de fé, eles têm certeza de que elas se realizarão. Elas se realizarão no tempo de Deus. E essa expressão, o justo viverá pela sua fé, foi exatamente o que Jesus fez quando tentado no deserto por Satanás. Jesus, olha o que Jesus fez. Ele lembrou ao diabo que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está registrado lá em Mateus 4. Jesus precisava de quê? Jesus estava com fome, precisava de pão. E aí Jesus, ao dizer isso para Satanás, Jesus estava dizendo: o justo vive pela fé. Fé em quê? Na Bíblia, na palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus, consultando a Bíblia, inspirada por Deus, que nós encontramos Deus. Que nós vamos entender o que Deus está falando para nós. E aí nós vamos encontrar, em Hebreus 11, alguns exemplos de fé. Eu vou falar de 2 aqui. Nós vemos Abel dando honra a Deus, Abel honrando a Deus. Se ele estava honrando, logo ele estava fazendo, praticando obras. Hebreus 11, 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio dela, também, depois de morto, ainda fala. É o que Hebreus fala acerca de Abel. E em Gênesis 4, nós vamos encontrar no versículo 4, registrando esse acontecimento da oferta de Abel e de Caim. E lá diz que Abel ofereceu a Deus sacrifícios mais excelentes do que Caim. Aí tem uma curiosidade aqui, meus irmãos. Se Gênesis diz que ambos, Caim e Abel, ofereceram seus sacrifícios a Deus, por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim? Aí, cuidado, para a gente não se precipitar, porque alguns... é porque Caim
ofereceu, a oferta de Caim foi do campo, a de Abel foi um animal. Opa, cuidado. Nós encontramos no Antigo Testamento, mais de uma vez, as pessoas dando ofertas, sacrifícios a Deus de produtos do campo e Deus aceitando, se agradando da oferta. Abel, aqui a gente encontra a resposta também em Hebreus 11. Abel ele foi ou é elogiado em Hebreus 11, não porque ofereceu um animal, e sim porque ofereceu um sacrifício pela fé. Essa é a diferença. Em todo o Antigo Testamento, Deus, todo o tempo, estava muito interessado na atitude do coração da pessoa que trazia a oferta ao altar. Porque as pessoas, elas eram naquela época, muitas pessoas eram levadas apenas pelas emoções. Aí ofereciam sacrifício de maneira mecânica. E assim elas se tornavam hipócritas. Ao ponto de Deus chegar a dizer em Amós 5, capítulo 5, versículo 21, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Então Deus estava muito triste com a falta de fé do povo, quando eles realizavam práticas religiosas, ofertavam cultos, quando eles faziam isso sem fé, ou seja, a motivação era só a emoção e tantas outras. Será que isso ainda acontece hoje? Aí antes que eu e você pensemos nos outros, sabe? Pense em você mesmo. Eu pensar em mim mesmo. Será que eu estou dedicando ofertas, louvor, adoração a Deus, motivado por quê? Com que propósito? Qual é a motivação? Deus, ele, como eu disse, ele ficava muito triste com essas atitudes das pessoas. E a gente vê ainda hoje, pessoas vão à igreja a cada domingo, por tanto, diversas motivações, e praticam atos religiosos, enquanto o coração está o quê? Distante de Deus. Praticam a religião sem fé, logo sem um compromisso real com Deus. O que evidencia a nossa fé é o compromisso real com Deus, o Senhor da igreja. Quando Abel trouxe o sacrifício a Deus, o sacrifício dele, ele trouxe com um propósito de, com aquele sacrifício, ele louvar a Deus. Ou seja, ele queria honrar a Deus. Essa era a motivação de Abel. Ele estava tentando ser obediente ao manifestar o quê? Amor a esse Deus com quem ele se relacionava, em quem ele confiava. Então foi uma adoração verdadeira. Caim, porém, trouxe o sacrifício dele numa atitude de hipocrisia. Caim, o coração de Caim estava tão distante de Deus que ele sentiu inveja do irmão ao ponto de matar o irmão. Aí a gente vê Caim, o exemplo de Abel, a fé que honra a Deus, e a gente vê o exemplo de Abraão, a fé que obedece. Imagine só a letra da música que nós ouvimos. Que experiência difícil foi a de Abraão e a de Isaac. A razão, entre a fé e a razão, né, como é o título dessa música, Abraão tinha a opção de dizer não, ele era livre, mas a fé estava pedindo. Hebreus 11:8 diz que pela fé Abraão, quando chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Aí você observa bem que nesse versículo de Hebreus 11, versículo 8,
capítulo 11, versículo 8, a gente encontra a palavra fé relacionada, ligada à palavra obediência. Fé é obedecer. Viver em obediência aos ensinos da palavra de Deus. Aí é onde está a essência da nossa fé, a razão de sermos seguidores de Jesus. Porque, meu amigo, se eu não obedeço o que Deus ensina na palavra dele, é porque eu não creio nessa palavra. Se eu não creio na palavra dele, logo eu não creio em Deus também. Então isso é muito perigoso. A Bíblia nos diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 5:16. 15:6, aliás. Então, à medida que o tempo passava, que Abraão ia tendo experiências com Deus, ele ia demonstrando a fé por meio da obediência. A justificação ela é pela fé. Tanto hoje, agora, depois da vinda de Cristo, como naquele tempo de Abraão. E as bases essenciais da salvação, lá no Antigo Testamento, já eram os méritos, o valor de Jesus Cristo, e não os méritos ou o valor dos animais que eram sacrificados, dos touros, dos bodes. Não era. Hebreus 10, depois você pode ler versículos 4 em diante, o capítulo todo de Hebreus, mas o 4 e o 11, os versículos 4 e 11 de Hebreus, capítulo 10, afirmam que o sangue de touros e de bodes não podiam jamais remover o pecado, mas aquele sacrifício, eles apenas apontavam para além de si mesmo. Eles apontavam para quem? Para Jesus Cristo. Hebreus 9, versículos 13 e 14, dizem que eles apenas representavam ou profetizavam a vinda do Messias Jesus Cristo, cujo sangue removeria de uma vez por todos o nosso pecado. Por isso que a gente diz, o sangue de Jesus tem poder, porque no sangue está a vida de Jesus tem poder. Os méritos de Jesus, o que ele fez, a sua obra, ele viveu e morreu por nós. Para a teologia bíblica, ou seja, para o ensino bíblico, a justificação, ela é pela fé, meus irmãos. Tanto naquele tempo, como eu já disse, como para nós hoje. Para essa teologia bíblica, para o ensino da Bíblia, da palavra de Deus, a única diferença entre Abraão e nós é justamente a direção do tempo. Olha só o tempo. Porque Abraão, quando ele praticou os seus atos, ele praticou pela fé. E ele praticou olhando para a frente, para o futuro. Nós olhamos para trás, para o passado, para aquilo que Jesus já fez na cruz por nós. Entenda isso. O que necessitava ser feito para você ser reconciliado com Deus, para você obter perdão dos seus pecados, já foi feito na cruz do Calvário. Jesus morreu por você. Não importa como você classifica o seu pecado. Ah, pastor, você não imagina, eu já fiz coisas terríveis. Deus te aceita como você está. O preço pelo seu pecado já foi pago. Foi a vida de Jesus Cristo. Ele morreu para te salvar, para me salvar. A fé de Abraão, ela estava o quê? Na promessa da vinda do Messias. Para nós olhamos para quê? Se a fé de Abraão estava fundamentada na promessa, a nossa está fundamentada no cumprimento da promessa. Jesus já morreu, já ressuscitou por nós. Porém, tem um detalhe. O meio de salvação era o mesmo para Abraão
como é para nós hoje. É Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E aí a gente encontra Tiago fazendo esse ensino. Fé e obras andam juntas. Então, como é a minha fé? Como é a sua fé? A sua fé vai além do entendimento? Além da razão? Você confia em Deus? Confia, você está esperando, como nós falamos no domingo passado, né? Você está esperando nas promessas de Deus, crendo que Deus é um Deus bondoso, um Deus que não falha, que no momento certo Ele intervém na minha vida e na sua. Fé é obedecer. Obedecer, a gente obedece através das atitudes. Logo, se você crê, você vai frutificar. Os frutos se dão pelas nossas atitudes, atos de obediência. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a compreendermos isso. Então, nós vamos passar os nossos pedidos de oração. Vamos lá, quem tem pedidos aí. Alguém tem um pedido? Danus, abre o microfone. Alguém no YouTube aí, por favor, se tiver pedido, nós vamos orar. Pedir oração pela Liz. Pela Liz. Pela Liz? É. Ah, que bom. Certeza. Um abraço, um abraço lá. Então, eu vou pedir para a irmã Rose orar pela Liz, a bebezinha, irmã do João Levi. Tá bom, Rose? Vou pedir para o Danus orar pelo Brasil, pelos enfermos. Vamos lembrar de orar pelos doentes, tá bom? A Liz está onde? A Liz está crescendo na barriga da mamãe. Ah. Rose, você entendeu, não é? Agora. Danus, tu vai orar pela situação e não só pela economia, pela saúde das pessoas, por aqueles que estão enfermos, pelo Brasil, por tudo que a gente está vivendo. Mais alguém tem um pedido? Principalmente pela saúde do presidente, viu? Vamos orar. Inclua aí a saúde do presidente e dos demais que estão enfermos, principalmente aqueles que estão em UTI, que estão precisando de UTI. Tá bom, Danus? Mais alguém tem um pedido? Chegou o Josinho, Paixinho. Uhum. Eu cheguei primeiro que todo mundo, é porque eu estava fora da Câmara. Tu ouviu, ela falando? Vamos lá, pessoal. Vamos lá continuar, porque nosso tempo ele é breve, né? Mais alguém tem um pedido? Só agradecimento mesmo, por enquanto. Certo. Graças a Deus pelo livramento que tem nos dado. A família. Então vamos começar orando, vamos começar. Só um momento, calma aí. É porque senão o tempo passa, ó. A irmã Orizaldina tem um pedido de gratidão. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui tá acompanhando ainda no YouTube. Vamos orar pela igreja. Irmã Orizaldina, ore pela igreja. A gente tem já aí um decreto para voltar no dia 27. Aí tem um protocolo que a gente tem que seguir. Só pode 30% da nossa capacidade. Esses 30% é para que seja cumprido o distanciamento físico de 2 metros das pessoas. Crianças de 0 a 12 anos não poderão vir. Os idosos, fica facultativo. O que vier pela responsabilidade do idoso e da família. E uma série de requisitos que a igreja vai observar. Né? Enquanto isso, até o dia 27, a gente vai vamos continuar como estamos, né? Com as transmissões online. A irmã Orizal vai orar pela igreja para que Deus nos ajude e nos abençoe nesse sentido. Mais alguém tem um pedido?
Vamos orar agradecendo a Deus pela vida do Paulo, a melhora dele, né? O Paulo saiu da UTI, graças a Deus por isso. Vamos orar, então. Pode começar, irmã Rosa. Tá. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de podermos estar na tua presença e juntos em comunhão como igreja, Senhor. Sabemos que onde tem um ou dois reunidos no teu nome, ali tu estás, Senhor. Queremos te pedir pela saúde da bebezinha da Lara, que está a caminho, Senhor, que ela cresça saudável e para a honra e glória do teu santo nome, meu Deus, que para aumentar essa família e que venha com muita saúde. Amém. Agradecemos, te pedimos uma noite de paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Continuamos na tua presença, Senhor, queremos colocar diante do teu trono todas as petições que estão sendo feitas nesta nossa reunião. Te agradecemos primeiro por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo pela plataforma digital, mas para engrandecimento da tua obra, para o crescimento espiritual de cada um de nós. Que tu possas, Senhor, ouvir as nossas petições e responder. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu possas estar abençoando todas as igrejas do Brasil e do mundo, que nós possamos realmente começar a voltar a te cultuar pessoalmente, juntos, todos juntos, na igreja, no templo, e queremos te pedir pela saúde das pessoas que se encontram enfermas, pelo presidente Bolsonaro, por todos aqueles que foram acometidos com este vírus. E te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, por tu ter nos livrado até agora, no momento, eu não soube notícia de nenhum da minha família contagiado com este vírus, por isso eu te agradeço. E os que se contaminaram, que são conhecidos, que a gente conhece, que também já ficaram curados, estão se recuperando. Quero te agradecer por tudo. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Amado Deus, grande Pai, ó Pai amado, Deus de amor, Deus de misericórdia, te pedimos pela nossa nação, ó Deus, pedimos para que a tua mão santa e poderosa, que tem o poder de cura, Deus, possa estar sobre a nossa nação, possa, ó Pai, estar levando esse vírus, ó Pai, a queda, ó Deus, que nós possamos ter a vitória, ó Pai, que os governantes saibam, Senhor, como contornar esta situação o mais rápido possível, pois o Brasil já sofre muito, ó Pai, com muitas perdas, muitos empregos, muitas famílias já perderam pessoas, ó Deus, perderam chefes de famílias, perderam filhos. A nossa nação esteja, ó Pai, sendo restaurada por Ti, ó Deus, que Tu tenha misericórdia de nós, ó Deus. Assim como te pedimos também pelo chefe executivo da nossa nação, nosso presidente, que também se encontra enfermo. Tu dê, ó Pai, a vitória, ó Pai, que Tu deseja, ó Pai, que a Tua vontade prevaleça, que a Tua vontade seja soberana e que Tu tenha misericórdia do Teu povo. No nome santo e poderoso de Jesus, ó Pai, e te pedimos ainda por todos que estão doentes, que ainda estão com essa enfermidade. Que Tu venha, ó Pai, a estar agindo ali, ó Pai, que a Tua vontade seja sempre soberana. No nome de Jesus é que te oramos. Amém. 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 Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, louvamos, bendizemos o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos a Tua palavra. Nós possamos estar considerando o que Jesus disse. Jesus disse, no momento de crise, no momento extremamente difícil, Jesus era um humano como a gente, e ele estava ali no deserto, sem comer, sem beber. Ele foi tentado por Satanás. Satanás ofereceu pão, era de pão que Jesus precisava. Porém, Jesus respondeu a Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que nós possamos estar atentos a isso, Deus. Somos seres humanos, precisamos de coisas materiais, é verdade. Precisamos trabalhar, precisamos de recursos para nos sustentar, isso é verdade. Mas, Senhor Deus, que nós possamos estar olhando para as primeiras coisas. O essencial é nós buscarmos a Ti. As outras coisas Tu vai acrescentar, como Tu tens feito. Te louvo e te agradeço, porque em meio a essa crise, em meio a
Senhor, são tantos dias, desde março, que nós vamos como igreja. Nossos cultos têm sido online, eu te louvo por isso. E apesar dessa dificuldade, até aqui tu tens sustentado a tua igreja. Tu levantou pessoas para contribuir, para cooperarem com seus dons, com suas habilidades. Eu te louvo por isso. A tua igreja, a igreja é tua, ela pertence a ti. Tu vai sustentá-la de alguma maneira. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Seja qual for a crise que enfrentarmos, tu vai dar os recursos financeiros, tu vai dar dons, tu vai dar talentos, tu vai usar aqueles que se colocam à tua disposição. Nós estamos alegres porque nós temos visto isso. Muito obrigado, Deus, porque tu levanta teus filhos para cooperarem com os seus recursos financeiros. Deus, aqueles que não fizeram isso ainda, que eles entendam isso, que eles sintam-se igreja, participando, pertencendo, fazendo-se. Queremos te agradecer pela vida da irmã Isaldina, pelo livramento que tu tens dado a ela e a toda a sua família. Continua guardando todos eles. Pedimos pelos idosos da nossa igreja. Deus, cuida da vida de cada um deles, protegendo, dando a saúde que eles precisam. Deus, nós queremos também continuar pedindo por aqueles que trabalham na saúde, que trabalham em outras áreas, que mesmo em meio à pandemia continuam tendo que ir ao trabalho. Protege as suas vidas, livrando eles de todo mal. Quero te agradecer pela vida do Edmilson aqui conosco, que tu continue falando ao seu coração, que o Edmilson venha entender que tu és um Deus que o ama, que deseja se relacionar com eles, que ele se entregue cada vez mais a ti, entendendo e compreendendo a tua vontade. Te agradecemos pela vida do Marcos, a sua esposa, a vida da Adriana, que tu continue firmando eles nos teus caminhos. Quero te pedir pelos tios da Araci, que se encontram enfermos, a tia dela que está num estado mais complicado. Deus, toca com tua mão poderosa, restaura a saúde deles, e que, em meio a essa experiência, eles te reconheçam como o único Senhor e Salvador da vida. Cuida da Araci, do Maurício, do Mauricinho, do Mateus, de todos eles, de cada um deles, da Marisol, que esteja abençoando, protegendo. É o que pedimos. Também pedimos pelo restante desta noite. Queremos também pedir pelo culto de domingo, a escola bíblica, que tu nos abençoe, que tu desperte as pessoas, para que a gente tenha mais irmãos envolvidos, querendo aprender mais de ti e sobre ti. Em nome de Jesus, amém. Então, filho ainda está aí com a gente? Vamos. Que bom. Filho, dá para a gente cantar bem conhecido, Rompendo em Fé? Nós vamos cantar Rompendo em Fé, tá bom? O filho vai nos ajudar aí. Você pode cantar de casa e o microfone. Repita aí, pastor, que eu não ouvi não. O João Levi chorou aqui. Rompendo em Fé. João Levi já começou o louvor. Bora, João Levi. Rompendo em fé. Ué. Ele quis romper mesmo aí em pé. Vou pegar aqui. Rompendo em fé. Cada vez que a sua fé é provada. Tá cheio de talento aí, tá vendo? Gente, domingo para Traz cantar. a chance de crescer um pouco mais. Vamos lá, o filho vai começar. Não acaba o tempo, né? Desertos e mares. Desliga o fone da microfonia. É provada
me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, vento em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.